Teve que dar uma pequena pausa. Então, eles vendo, os homens vendo, glorificarão ao vosso Pai. Glorificar, prestará reverência à presença, espaço, à presença do Deus celeste, do Deus celestial. Eles se abrirão a Deus, eles permitirão, eles falarão, Deus se faz presente. Por quê? Para a perspectiva judaica, Deus, ele era a fonte de toda a ordem, harmonia e virtude. Logo, evidenciando por nós mesmos que somos luz, testemunhas vivas nas nossas ações da ordem, da harmonia e da virtude, os homens, por entenderem os filhos, saberão que há um Pai. Se logo a gente for assim, falar quem foi que suscitou, de que prole veio esses homens, a não ser do próprio divino. Então o termo que ele glorificarão o vosso Pai que está no céu. Dependendo da... Eu tô já mudando os termos aqui, para ficar mais dobrável. São os homens que darão espaço, são os homens que reconhecerão espaço. São os homens que submeterão e cederão espaço a Deus. A ideia de glorificar é ceder espaço a Deus. É ceder espaço à presença divina. Por meio do nosso comportamento. A evidenciação deles, as experimentações deles quanto às nossas ações genuínas na virtude do bem luminoso. A nossa luz e ao nosso sal. É o que fará os homens entenderem e cederem que há um Deus no céu, em que ainda se importa com a terra. E a gente falou aqui sobre Mateus 5, 13 ao 14. O próximo verso que a gente vai falar se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Falando denotações, conotações, expressões atribuídas, suscitadas pelo testemunho da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tecnicamente isso aqui é o que resumiria não somente a igreja primitiva, mas a comunidade essênica, já que eles ceavam junto, comiam junto e dividiam os alimentos entre si e tal. E tudo era assim. Mas não no apostólico, mas nos principais. Em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam cantavam e estavam juntos. E tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de precisar. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, simplicidade de coração, sem corações adulterados por extravagância do mais, contentos, como que é correto, né? Louvando a Deus e graça a todo o povo, então. E todos os dias acrescentavam ao Senhor, à igreja, à comunidade, aqueles que se haviam de salvar. Beleza. Todos os dias acrescentavam-se pessoas querendo entrar na fé. E veja, qual o motivo? Primeiro a gente vê os elementos, a pequena parte do texto. Sinais, maravilhas e sinais aconteciam por meio dos apóstolos. Maravilhas e sinais aconteciam por meio dos apóstolos. É o mínimo. Diante da comunhão, diante do partir do pão, diante das orações comunitárias, diante da divisão de repartição à necessidade, diante da generosidade e da piedade, de novo, comunhão e contemplação, e da alegria celebrativa,
né, o célebre entusiasmo em comungar, em fazer irmandade e tal. E diante da generosidade do louvor a Deus. Não é só sobre milagres, é sobre uma situação testemunhal em que a igreja tinha, em que Deus acrescentava sempre. Mas o que é que fazia tanto os outros se interessarem na igreja primitiva? Então se a gente faz essa pergunta, né, o que é que fazia tanto, é simples a resposta. O que é que fazia tanto? Mas o que é? Se a gente insistir nisso, a gente vai ver que era a forma de vida, não pelos prodígios e milagres. Simplesmente não. Era uma consubstanciazinha mediante a outras substâncias que testemunhavam da presença de Deus. A piedade, a comunhão, a igualdade, a equidade. A forma como que eles se expressavam honestamente uns com os outros, tratando o outro como a si mesmo. A harmonia, o testemunho verossímil enunciado por Cristo no capítulo de Mateus passado. E os homens cedendo espaço a Deus, se agregando a Deus, chegando próximo e querendo Deus para si, sendo acrescentado à igreja dia após dia. A força da igreja era apelativa não somente na sua vontade de pregar, mas em ser a manifestação da luz. Não há melhor pregação do que aquela que é baseada no silêncio da boca e no bradar das ações e do testemunho. A pregação silenciosa consta e é baseada num testemunho gritante, na naturalidade do ser, na sinceridade e honestidade do ser diante de Deus, num contínuo serviço àqueles que estão ao nosso lado. Então vamos lá. Isso torna a santidade não somente uma vaidade religiosa, mas uma coisa útil. Útil para com o próximo. Reafirma a nossa utilidade, instrumentos da ordem, da luz e da vontade divina no mundo que insiste em se deteriorar. Então a gente vê aqui muita coisa, repartição de bens, a gente vê coisas que o politicismo moderno tenta, sem Deus, e dá sempre errado, fazer algumas propostas políticas, né? Partir, ter tudo em comum, etc, e ficar igual. Isso aqui, esse costume de ter tudo em comum, já vinha da comunidade cênica. É uma herança, por ser variante. Mas vamos lá. Não limita não, porque também tinha ricos e tinha as doações dos ricos no cristianismo primitivo. Mas eu quero agora ir para outro caminho. A gente vai para a igreja de Pérgamo, ler um pouco sobre a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os ao comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Ele vai assim. Nicolaítas, depois eu explico sobre esse nicolaíta. Portanto, arrependam-se. Porque está a luz contra o meu olho, está difícil de ler. Portanto, arrependam-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe doarei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Massa, vem cá. O que é que tem Pérgamo? A situação de Pérgamo. Eu fui até, peguei até um contexto aqui, uma filinha. A situação da igreja de Pérgamo, ela estava... O que é a igreja de Pérgamo, né? Pérgamo era um lugar muito ligado a... Como é que eu posso dizer assim? Uma coisa que mesclava o politicismo e a idolatria. Pérgamo foi uma das cidades mais notórias assim em tentar deitificar autoridades políticas da época, né? Então, vou até falar aqui. Deixa eu subir um pouco. Peguei uma fila. Faz tempo que eu estudo sobre a igreja de Pérgamo. Vou subir aqui. Veja. Capital do poder político e religioso. Pérgamo era uma importante cidade da província romana da Ásia, conhecida como Trono de Satanás, por abrigar um centro de culto a deuses pagãos e ao imperador. A cidade foi a primeira do império a construir um templo para o imperador ainda em vida. Então, o fanatismo por político é antigo. Divinizar político assim como resposta das dores humanas é antigo demais. Idolatria e paganismo. Havia templos dedicados aos deuses como Zeus e Esculápio, deus da medicina, representado por uma serpente, o que a tornava um centro de misticismo e idolatria. Apesar do ambiente hostil, a igreja local mantinha a fidelidade a Cristo, mesmo sob intensa perseguição, como evidenciado pelo martírio de Antipas. Né? Vamos lá. Aqui. Aí eu quero falar um pouco sobre a parada aqui, eu vou falar de mim mesmo. Mas primeiro eu vou falar aqui, se pegar a filinha só pra não ficar explicando tanto e é bem mais mastigado, eu sou um enrolado demais com isso. Então vou pegar a fila com a IA aqui, que estudei há muito tempo, poderia falar normalmente, mas toda vez eu me perco e entro em assunto em outro, que nem agora. Doutrina de Balaão. Ensina a concessão moral em troca de benefícios políticos, assim como Balaão incitou a Israel à imoralidade em troca de dinheiro. Essa doutrina incentiva a igreja a comprometer sua fé por ganhos materiais e poder. Doutrina dos Nicolaítas refere-se à formação de uma hierarquia sacerdotal que busca poder eclesiástico e político, com a aliança do Estado e a estrutura eclesiástica ganhou poder político e se tornou um governo religioso, preparando o terreno para a igreja se tornar uma ideologia de poder. Vamos lá. Interessante que isso que Cristo tentou parar na igreja de Pérgamo foi o que continuou e virou alicerce da igreja hoje católica, né? Nesse sentido. Mas não estou acusando assim em sentido pejorativo. Estou dizendo que calma, não é só porque tem alicerce com os políticos estatais, que é uma coisa que outro perversa. Mas beirou no meio da história algumas vezes sim. Isso é inegável. Balaão vendeu-se. Veja, Balaão profetizava em favor de Israel, embora externo a Israel. Dava a palavra de Deus ao opositor de Israel, mas se vendeu ao opositor de Israel para fazer com que o povo de Deus sucumba e ficasse maleável aquelas bendições e tal, a queda, suscetível à queda. Balaão, por prestígio e por persuasão do rei, que muito persuadiu,
Ele deveria ser só suficientemente um instrumento de bênção, mas ele condicionou maldição por via atentar a Israel e a comprometer Israel por via de presentes, de dotes corruptos nesse espectro. E esse é o aviso. Então, está entrando aí alguns com a doutrina de Balaão. Por favor, por dinheiro, por segurança monetária, por segurança em poderio, muitos estão vendendo e comprometendo aquilo que não era para ser. Aquilo que era para ser está sendo vendido para aquilo que não era para ser. Né? E sucede ainda mais. Deixa eu dar uma pausa aqui. Enfim, corrompendo. Quem sabe alguns desses estariam, por exemplo, adaptando a vida da fé aos ideais impostos pela repressão política e pagã religiosa. Alguns estavam querendo conversar com isso e, por fim, prejudicando aquilo que era ideal da igreja. Na parte de Balaão, estavam negociando, né? Daquilo que eles deveriam trazer conformidade para o bem da igreja, estavam trazendo em nome do conforto, em nome de não perder o prestígio, a ruína, por um favor de um rei que visava a queda da própria igreja, do próprio cristianismo. E alguns talvez com ideais, tentando convencer, é melhor assim, assim, assado, adentrando. É bom imaginar melhor esse cenário e é muito mais complexo do que isso. E a gente poderia até falar depois sobre as 7 igrejas, cada uma de uma vez. Os Nicolaitas, eles eram muito tradicionais, eles bebiam. Se eu não me engano, o tal de Nicolau, tem um nomezinho em hebraico para ele. Ele parece que tenha vindo de um proselitismo judaico. E por incrível que pareça, se eu não me lembro, se eu tiver falhado bem, eu lembro de um orável que disse isso. Tem muito pouco sobre ele. Ele tinha uma adesão a certas tradições judaicas. E eu, quando digo adesão, é muito enaltecimento, a forma de culto. Eles queriam prestigiar esse módulo sacerdotal, essa performance mais antiga e tal. O que eu estou querendo dizer é que quando se fala da doutrina dos Nicolaitas, o que eu posso dizer assim? Parece um contraponto. O poder pagão de um rei querendo se exaltar dentro da igreja, para a ruína da igreja, a parte de Balaão, em que alguns servos estavam cedendo dentro da igreja, alguns irmãos estavam corrompendo a igreja por meio disso. E agora a parte de Nicolaitas, que eram associados àquela memória judaica, e a gente vê que, por exemplo, parece que uma menção a esse surgimento em Atos. Eles tinham aquela adesão mais judaica, então eles tinham aquela parada assim de pensar no modelo sacerdotal mais judaico. E isso queria dizer que alguns eram mais elevados do que os outros em postura sacerdotal, em mediar o homem a Deus, coisa que não é a fonte ápice do próprio cristianismo. Como eu já falei, o cristianismo primitivo visava quase que uma relação particular sacerdotal entre você e Deus, é você, Cristo e Deus, quase que pessoal nesse sentido, né? Você não poderia estar à mercê de alheios serviços confirmados a sacerdotes extras, não sei das quantas nesse sentido. Você, ao se submeter ao governo de Deus, você se cunhava um sacerdote divino. Claro que você ia atrás de anciões, a igreja tinha sua comunidade de anciões, de autoridades, no sentido de experiências, veteranos, classificados para redigi-la, mas no sentido de dependência religiosa e espiritual, para se achegar a Deus, para contemplar a Deus, para dizer Beltrano é melhor do que eu nesse aspecto, Ciclano e tal, e oficializar como autoridade por meio disso, assim tal como era o mundo hebreu, com o sacerdócio levítico, e até um pouquinho assim de algumas heranças judaicas, poderia assim estar sucedendo dentro da igreja.
Não, olha, você me obedece porque Deus me colocou como sacerdote e tal. Cuidado, vai cair sua mão. Nesse sentido e tal. Não tendo aquela tutoria generosa e também, né, entender que há veteranos, que há cabeças, né, líderes, mas com certeza há líderes, mas não chefes na igreja. Não há chefes na igreja, chefe é Cristo. Há líderes. Líderes é aqueles que possam estar na linha de frente fazendo o que os outros também fazem. Por ser veterano, por estar mais qualificado, não no sentido de que ele se torne autônomo e se diga competente, mas por validar isso dentro da igreja em dobro, um serviço de qualidade, enfim, uma prestação de serviço superior, não no sentido de casta, mas no sentido de servidão e de tutor, de entender que essa estrada todo mundo está andando, uns com alguns dons, outros com outros, uns com mais sabedoria, outros com menos, mas entender que não há chefe. Chefe é quando bota os servos para carregarem a carruagem enquanto ele está sentado em cima, junto com as bagagens. O líder fica na linha de frente com os seus semelhantes que o confiam para carregar as mesmas bagagens juntamente com os demais. Chefe proporciona o serviço dos outros, meio que pega fatia do serviço que os outros poderiam prestar a Deus a si, a alta glória, a auto-gratificação, enquanto líder lidera com que esse serviço em conjunto seja em qualidade diretamente ao próprio Deus. Ele não canaliza nada aos próprios méritos. Claro que deve ser o líder respeitado, reverenciado, no sentido que o merece, mas não substitutivo, não desqualificando a genuína mensagem do Evangelho, do Deus que se manifesta a cada um, à medida que nós entramos nos nossos quartos e fechamos a porta para invocar o seu nome. Não é pensar que um tem mais esse poder do que o outro. Então, aceita do cristianismo primitivo, quando eu falo assim, pregava essa liberdade espiritual, em espírito e em verdade. Se não há mais localidade, não há mais ter um mediador cru para aquela localidade, o maior em estima, o maior em estima, na verdade, em estima numa denotação negativa, não uma estima virtuosa, uma estima de reconhecer sua forma veterana, né, sua habilidade e tal, sua forma irrepreensível. Então o nicolaísmo, eles tinham esses aspectos que bebiam de uma fonte tradicional que não competia mais ao cristianismo, que conversava com o que ainda continuava no paganismo nos seus meios sacerdotais. Eita, eu vou botar, se lembre do que Cristo ensinou, não chame de ninguém de pai, fulano é meu pai espiritual. Não chame ninguém de mestre, porque pai é Deus e mestre é ungido. Mestre de mediador é ungido, nesse sentido. O próprio Cristo pregou essa independência, reafirmando a sua mediação, quase que pessoal a cada um, por via de si mesmo, claro, sendo redundante, da sua redenção. Esse é o meu pai espiritual, esse é tal, etc. Eu sei que Paulo chama Timóteo com carinho de filho, mas porque Timóteo foi desde cedo e acompanhou desde cedo Paulo. Aquilo não merece ser um símbolo substitutivo que possa sacrificar o ideal manifestado do reino de Deus em Cristo e aos apóstolos. Podemos chamar carinhosamente fulano é meu filho na fé, mas não podemos substituir as verdades alicerciais do reino. Podemos chamar fulano é meu pai na fé, mas não podemos substituir as verdades alicerciais do reino. Fulano é meu sacerdote, mas não podemos substituir as verdades essenciais do reino. Vós fostes chamados geração eleita, ou melhor dizendo, geração real e sacerdotal de Deus, sem lançar sobre o rosto.
a gente media em nossas virtudes, como Cristo falou, o Pai que está nos céus na terra, por meio da adoção, da validação do testemunho, da ordem que emana dos céus, por meio da nossa fidelidade à lei e os preceitos divinos. A terra pode experimentar da virtude que vem do céu, por meio do nosso testemunho do Pai das luzes, que é Deus. Conformamos a terra à imagem do céu. Não é essa a oração do Pai Nosso? Venha cá a nós o teu reino. O reino que está aí, venha para cá. Seja confirmada a tua vontade, assim na terra como no céu. O como, a figura referencial do assim é o céu. A terra quer parecer-se com o céu, ela quer beber da substância celestial. Então, a postura que Cristo nos ensina é de mediadores. A dependência espiritual de outrem é desvantajosa. Então, estamos falando de dois poderes aqui. Um que quer se estabelecer de fora para dentro da igreja, por meio de idolatria, de deidificação de seres humanos. A outra é os seres humanos dentro da igreja querendo vender posturas e posições por qualificar quem é mais próximo, quem é mais digno de mediação ou não da divindade. Veja que o paralelismo até funciona. Eu gosto do ato final aqui dito. Ele fala assim. Ele fala aqui embaixo. Vamos lá em Apocalipse. Ele fala assim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor darei do maná escondido. Por quê? Por quê? É um paralelo. Se alimentar com impureza, com o que não deve, volta aqui. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados, oferecidos, coisas vindo do paganismo, do que era pagão. Eles se nutriram disso. Claro que ele está pegando o físico em paralelo com o espiritual. Ele fala assim, eu vos darei do maná escondido, do que é próprio meu, né? Em contraponto a aqueles que resistirem a não comer da doutrina de Balaão. Aí ele vai aqui, em resistência ao paganismo, querendo destruir a igreja. Vai ficar assim. Aí ele volta embaixo. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Esse negócio de receber novo nome no mundo antigo tá cheio. Jesus dava apelidos que viravam segundo o nome dos apóstolos. Deus saía mudando o nome de que ele queria. No passado, Oxéas virou Yoshua. Josué, no caso. Josué era conhecido pelo nome, virou Josué, que eu acabei de falar em hebraico. Abraão, Sarai, Sara, chamou Isaac pelo nome, né? Então, e diversos outros assuntos. Pedro, que era Simão, acabou sendo conhecido como Petros. Então, o que eu quero dizer? Essa ideia de receber novo nome está associado com outras coisas, com identidade nacional. Quando José foi levado ao Egito, ele recebeu o nome da cidadania do Egito. Azafenat Paneia. Quase que não sai o nome. Eu acho que é mais ou menos isso, se eu não estiver confundindo. Porque egípcio não é comigo. Com o hebraicismo para o nome egípcio é que me engano. O nome dele. Daniel recebeu também o nome babilônico, embora o original fosse Daniel. Como o quê? Como a confirmação de que agora ele é um cidadão babilônico. E José é a mesma coisa, como a confirmação de que ele é um cidadão egípcio. E quando ele fala, daria uma pedra branca, que era quase que uma pedra de outorga jurídica, judicial, uma validação judicial, aqui toma, etc. Primeiro sabe, se ensina ao cara,
pessoalmente, sem ninguém saber. E depois assim para os de dentro da cidade, para se fazer as coisas daquela cidade, você só é atendido daquele jeito, com aquela pedra ali. Tá entendendo? E você é validado pela cidadania ali. É o que provavelmente Cristo está dizendo sobre pedras brancas. Essas pedras é encontrada arqueologicamente, coisas associadas a realmente contexto jurídico. Então o que é que ele está dizendo? Muitos da perseguição aqui, por não cederem à corrupção de identificar um ser humano político, eram perseguidos na igreja e até mesmo levados à morte, chamado de trono de Satanás. Levado à morte. Era um lugar cheio de paganismo, cheio de sacerdócio a tudo que é Deus para cura, Deus para sexualidade, Deus para um bocado de espírito, para tudo que é coisa. O ser humano gosta de ser escravo, inventa um só, já é... Aí fica inventando mais, cara. É o ápice da escravidão. Não consegue dar conta de mim. Inventa mais. Aí chega assim essa vaidade sacerdotal que tem no paganismo, uma igreja querendo refletir e tornar o sacerdócio dentro da igreja algo escalativo e de estima de uma origem que não é do ideal primordial cristão. Aí ele fala assim: muitos aqui estavam sendo expulsos da cidade pela perseguição, muitos estavam sendo presos ou mortos, perdendo a cidadania de Pérgamo e a legitimidade como cidadãos. E aqui ele está dizendo assim, ó, aquele que vencer, eu os tornarei legítimos na minha morada, na minha habitação. Lembra o paralelo mais ou menos com Hebreus, dizendo que somos cidadãos dos céus, que a nossa cidadania não é daqui, é superior. Somos aqui peregrinos, caminhantes, transuentes. Somos, o que você quiser dizer, eremitas do mundo. Só temos o necessário para seguir, estamos apartados do mundo, embora passemos por ele. Porque a nossa verdadeira cidadania já é confirmada nos céus. E um dia será confirmada em terra, no mundo vindouro. Agora é a parte final. Em paralelo com tudo isso que a gente ensina, a igreja de fato, a virtude que é emanada da igreja, por meio da sua mediação, de mediar o Pai à terra, de mediar o que está nos céus em terra, dada esse poder por meio do sacrifício redentivo de Cristo, a igreja, ela tem que operar para a cura deste mundo. Ela é um alento que atende à súplica de libertação deste mundo caído. Paulo fala, a terra clama pelo dia da nossa libertação, nossa aceitação como filho. Na verdade, o nosso espírito, que já é rendido, se une ao clamor da terra, que pede por libertação, e sobe em gemidos inexprimíveis. O clamor da terra se une, aquilo que evoca a redenção completa, se une ao clamor da terra que pede já. Aquilo que goteja de uma redenção que já está em nós, que prediz a que virá, se une à necessidade da terra o tempo inteiro. E ao mesmo tempo somos nós que alentamos as virtudes do reino que podemos acessar já. Não somos santos ou santificados para uma vida de inutilidade, mas para sermos luz exposta, não simplesmente com a boca, mas simplesmente em sermos fiéis às virtudes que competem, sermos generosamente do bem e da luz. Esse é o tipo de sacerdócio pregado pela igreja. E eu quero encerrar com o dito de Plínio. Plínio não, poderia falar Plínio, mas vamos lá. Juliano o Apóstata falou: Juliano o Apóstata, imperador romano no século IV, reclamava que os ímpios galileus, os cristãos, é assim conhecido, não apenas sustentam os seus pobres, mas também os nossos, porque os pagãos
o faziam mesmo. Então, ou seja, Juliano tá reclamando assim, olha, nem a gente faz isso conosco. A gente é seletivo. Deixa eu ver que tem alguém que tá